acho até que você demonstrar que você quer entender direitinho o briefing demonstra um interesse maior por aquele cliente. Então já sai na frente da concorrência. Que se a gente não tem esse briefing completo, talvez seja um alerta. Poxa, será que eu devo entrar nessa concorrência? Sim. Será que há uma concorrência válida? Quantas agências não contratam equipes inteiras depois de ganhar uma concorrência? Então é muito comum também. É um desafio correr atrás, né, desse perfil que o cliente está esperando, mas faz parte também do jogo. É com as concorrências que a gente vai crescendo, e aí crescer gera uma dor, né? Se eu chegar a falar o céu é o limite, eu vou falar, a gente vai trabalhar com 20 influenciadores dos maiores do Brasil, a gente vai criar um jogo com tecnologia de AI super legal, e a gente vai fazer um evento, super legal, só que isso é inviável, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Over the Cast. Por aqui, vamos trazer líderes e gestores de empresas que estão mudando a realidade do mundo dos negócios para conversarmos sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo e também sobre o futuro. Eu sou o Daniel Arcoverde, cofundador da NetShowMe, empresa referência brasileira em tecnologia de streaming e realizadora desse podcast. Hoje, o tema do dia aqui é hacks de planejamento para agências ganharem concorrências. E existe uma assimetria muito grande nos processos de concorrência entre empresas e agências, e falta especificidade no briefing, falta de comunicação. Isso gera um monte de ineficiência com os projetos mal planejados, desalinhamento de expectativa e muita frustração. Eu trouxe aqui alguns dados que eu queria para fazer essa introdução ao tema da Abracom, que é a Associação Brasileira das Agências de Comunicação. São dados de 2021. Então, alguns deles aqui. Em 70% das ocasiões de concorrências, o prazo da concorrência não foi cumprido. 78% das concorrências, o briefing não indicava verba de referência. Em 53% dos briefings, foram realizados em sessões individuais, ou seja, cada player que participou tinha um nível de informação diferente. 79% das agências, elas acreditam que não existe transparência no processo de concorrência. 60% dos casos não foram divulgados critérios de avaliação técnica da escolha. Em 58% das concorrências pesquisadas, as agências disseram não haver feedback sobre o processo. Então, para ajudar aí as agências e as empresas que fazem concorrência, né, a gente resolveu fazer aqui um podcast falando sobre esse assunto. A gente já está com... Esse é o segundo episódio sobre o tema. O primeiro foi com a Tati Faria, que é CEO da Gaal. E a gente trouxe vários hacks de atendimento e vendas para ganhar concorrência. Então hoje a gente tem a presença aqui ilustre da nossa convidada, Amanda Elias, que é consultora de estratégia para agências e empresas. E a gente vai discutir hacks de planejamento para agências ganharem concorrências. Além da Amanda, estou aqui também com o Vitor Novaes, que é especialista em projetos com agências e produtoras aqui na NetShowMe, e a gente vai discutir esse assunto. Então, muito bem-vinda, Amanda, super legal estar aqui com você. Para começar, acho que seria legal você se apresentar. Quem que é a Amanda, o que você já fez? Curiosidade aí da turma. Legal, eu sou a Amanda, sou consultora de estratégia e planejamento há 11 anos. Eu já trabalhei com diversas agências, como a BTC, a Thomson, trabalhei com agências como a Amazon, PlayStation. Então, eu trabalhei desde cosméticos até agronegócio. Então, eu tenho uma experiência bem diversificada em diversas categorias, que acho que é uma coisa que mais me encanta no planejamento, que é essa possibilidade de a gente estudar diversas coisas diferentes que a gente não estudaria no nosso dia a dia. Carol, baita currículo aí. Você já trabalhou com grandes marcas que com certeza te trouxeram aí você já viu de tudo um pouquinho, talvez nesse universo aí das agências. E você, Novaes, conta um pouquinho também Você já é de casa aqui, participou de vários, mas só pra galera ter que tá chegando agora para assistir o podcast, conhecer você. Eu já sou de casa, mas ainda tô com minha colinha aqui do lado, né? Já é meu terceiro podcast que eu tô gravando, mas ainda com uma certa dificuldade aqui. Dani, eu tô trabalhando com agências, com produtoras, projetos originados por eles, né? Principalmente relacionados a streaming. Mas antes eu trabalhei em agências, passei 4 anos também trabalhando em agências e produtoras. E aí depois desse tempo todo, eu achei que valeria a pena a gente trazer esse assunto, porque é realmente uma dor muito grande dos nossos clientes, né?
Eu gostaria de trazer um dado aqui também, já Manda ver. aproveitando essa onda de dados que você trouxe aqui. Por que que a gente resolveu fazer essa campanha de como ganhar concorrências, né? Claro que essa parte de parcerias da NetShow otimizou muito as nossas vendas para esse público, mas assim, dos projetos que continuam sendo perdidos, em torno de 20% está relacionado à perda da concorrência. Mas o dado que mais assusta é que 40% não recebeu retorno da concorrência, né? E isso me faz pensar que, assim, poxa, o processo pode ter realmente suas falhas, mas a agência talvez também não tenha apresentado um planejamento bom o suficiente para que o cliente levasse em consideração, e acabou que no tempo dele ali ele acabou não respondendo, né? E assim, então, acho que é o assunto que vai guiar o nosso papo hoje, o planejamento, como fazer um planejamento realmente matador, um planejamento que vai chamar a atenção do cliente, que vai estar de acordo com o projeto, que vai estar próximo do budget. Acho que a ideia aqui é trazer hacks e ajudar essas agências a montarem o melhor planejamento possível para os clientes. Muito bom. Novaes, quando você fala desse problema com as agências, qual o perfil das agências? São todas as agências? São agências só as grandes, só as médias, pequenas? Dani, esse modelo de concorrências acontece com todos os perfis de agência, desde a pequena e da média até a grande, né? A gente entrando no meio mensagem, a gente consegue ver a Coca-Cola fez a concorrência, abriu concorrência, tal agência ganhou tal concorrência de tal empresa. Dessas grandes empresas e grandes agências até as menores, que vão ganhar uma concorrência para fazer a rede social de uma marca de roupas ou algo do tipo. Então é um tipo de processo que está no mercado inteiro, e eu espero que a gente possa ajudar todos os tipos de tamanhos de agência. Maravilha. Amanda, acho que você é especialista aí no assunto. Acho que o que precisa ter num briefing, né? Como que as agências se preparam para um planejamento? Eu acho que precisa ter principalmente 3 coisas. Primeiro, o objetivo de negócio. Então, qual que é o objetivo dessa marca, dessa empresa, em termos de negócio, em termos de números? O segundo, o objetivo de comunicação, que é diferente do objetivo de negócio. Então, eu não posso pedir para uma agência de comunicação aumentar o market share, por exemplo. Eu preciso ter um objetivo de comunicação que vai atender a um objetivo de negócio. E o terceiro é budget, que é muito importante, porque graças ao budget a gente entende qual é o tamanho do nosso problema, do nosso desafio. Se eu tenho um budget muito grande, eu tenho uma oportunidade de inovação, uma oportunidade de maior criatividade. E se eu tenho um budget menor, eu tenho um desafio de estratégia, um desafio de canal, um desafio de criatividade. Então, esses são os três pontos. Então, objetivo de marketing, objetivo de comunicação e budget. E principalmente diferenciar o objetivo de marketing do objetivo de comunicação. É muito importante pensar que se você receber um briefing que não tem esses 3 pontos, não tem problema nenhum pedir para o seu cliente para, enfim, entender melhor um desses 3 pontos, para que fique um briefing bem assertivo e que a agência consiga dar uma resposta que caiba dentro das expectativas do cliente. Perfeito. Normalmente quem está do lado da empresa que escreve o briefing, né? E é comum você ver muita gente, briefings escritos por pessoas que não entendem daquele assunto e por isso podem gerar ruído, interferência na preparação do documento? Não sei se não é que não entendem, mas confundem um pouco os termos ou menosprezam a importância de outros. Então, é muito importante ter esse bate-papo, ter um briefing, um debriefing de novo, até que tudo fique muito claro. Eu acho que essa etapa é essencial e faz parte desse desafio da agência de conversar com o cliente. E eu acho até que você demonstrar que você quer entender direitinho o briefing demonstra um interesse maior por aquele cliente. Então, já sai na frente da concorrência. Perfeito. Acho que tem eu vejo assim, muitas vezes o cliente ele pede o quê, mas ele não sabe exatamente o porquê, né? Ele não tem muita clareza da dor, do problema. Então, talvez o papel da agência é ter esse contexto e conseguir ajudar a entender o que está por trás, né? Ou seja, qual que é a real dor desse cliente. Sim. Então, isso você vê como algo comum que acontece rotineiramente, assim, nos projetos que você participa? Sim. Muitas vezes os clientes, eles chegam querendo... a gente quer melhorar a marca. Mas o que é melhorar a marca? Eu quero aumentar a marca, eu quero ser líder, ou eu quero continuar líder, eu quero aumentar a market share, eu quero mudar o meu posicionamento, eu quero atender uma parcela de consumidores que eu não atendo hoje, ou eu quero, enfim,
É preciso entender o que você quer. E se você não sabe o que você quer, você deixar isso claro. Olha, hoje a gente precisa melhorar de alguma forma. Não sei o que acontece, eu preciso girar o ponteiro, eu preciso aumentar o market share, mas eu não sei qual é o meu problema de comunicação. Isso vai fazer parte da concorrência também. Mas aí, por exemplo, vai exigir um tempo de pesquisa maior, um desafio maior, que vai ser necessário ser contado na hora de criar um prazo, por exemplo. Uma empresa que já sabe que ela quer aumentar market share e quer, de repente, como objetivo de comunicação, se conectar com um público que ela não se conecta hoje, é uma coisa. Uma empresa que fala, olha, eu quero aumentar o meu negócio, ponto. Né? Não sei, muito aberto. Muito aberto. Não sei se é aumentar market share ou aumentar vendas, aumentar lembrança de marca, o que você quer. Então, cada tipo de desafio exige um prazo diferente. Sim. É muito legal a gente focar exatamente na dor do cliente, né? Mas assim, tem um problema que é muito relatado e que foi o seu terceiro ponto, que é o budget. E por mais que esse assunto venha sido tratado, a gente peça o budget para o cliente, etc., muitos clientes ou eles não abrem o budget ou eles fazem um range, né? Então eu tenho de 100 mil a 500 mil. Tenho pouco, mas esse pouco pode ser 5 mil ou pode ser 100 mil. Sim. Quando a gente está trabalhando com um range de investimento, quais seriam as boas práticas para a gente conseguir, não sei, atender todo tipo de projeto dentro desse range? O que você faz quando ele é muito aberto, esse budget? Quando o budget é muito aberto, é legal considerar 1 ou 2 cenários com a variação de budget. Então, por exemplo, se eu tenho um range de 100 a 500 mil, eu vou fazer um trabalho de 100 mil, então eu vou considerar 100 mil, e vou fazer um trabalho bônus de 500 mil. Então, olha, eu trouxe essa lição de casa, que vai custar 100 mil reais, mas a gente teve uma ideia muito legal, muito fora da caixa, que aí vai custar 500 mil reais. Essa é uma boa prática de concorrência. Trazer o budget, trabalhar dentro do budget, nunca ultrapassar o budget, mas se tiver uma ideia muito legal, trazer, olha, um bônus. Não é que esse bônus, assim, a gente já fez a lição de casa, a gente já vai conseguir girar o ponteiro com aquele projeto, mas se vocês quiserem dar um passo além, a gente trouxe uma ideia inovadora que foge do budget. Não tem problema fugir do budget em concorrência. É normal, faz parte do jogo. Mas é preciso fazer a lição de casa primeiro. Não adianta também trazer uma ideia genial que custe R$1 milhão se o cliente tem R$5 mil. Tem que considerar o budget do cliente. Mas acho que é essa a ideia, trazer cenários. Então, um cenário com um budget menor, um cenário com um budget maior. Perfeito. E aí, acho que assim, é muito legal. Você trouxe esses 3 pontos. E uma coisa que a gente falou no nosso último papo, que se a gente não tem esse briefing completo, talvez seja um alerta. Poxa, será que eu devo entrar nessa concorrência? Sim. Será que há uma concorrência válida? Então, fica o alerta para a gente que está sempre buscando concorrência, sempre buscando novos clientes. Primeiro, não veio completo, primeiro, comunicação. Tem que ter comunicação com o cliente, tem que bater um papo, tem que ser aberto. Mas se mesmo assim essas informações não chegarem, acho que realmente acende uma luz vermelha e fala assim, será que realmente vale a pena participar dessa uma avaliação de risco, né? Acho que para tomar a decisão se vai ou não, porque você investe muito tempo e energia antes de começar. Muitas horas homem, né? Exatamente. Agora, uma dúvida que eu dúvida, assim, de verdade, sou mais leigo no assunto de concorrências. Tem concorrências que você tem acesso ao cliente, tem concorrências que são travadas, né? São sistemas que soltam lá, eles têm um prazo e você não tem muita informação além do que está lá. Não sei se no dia a dia publicitário isso acontece com bastante frequência. Eu já vi várias dessas, por exemplo, no contexto NetHome com operações técnicas, né? Com questão de tecnologia, com concorrências para serviços, enfim, para produtos de tecnologia muito complexos. Nesse caso, você fica um pouco sem manobra. Sim, é muito difícil ter concorrências de comunicação que não tenham a marca, porque é essencial saber quem é o seu cliente para você poder posicionar ele, entender quais são os concorrentes diretos, concorrentes indiretos, etc. e tal. O que pode acontecer é ter concorrências com marcas genéricas. Então, por exemplo, em vez de eu falar que eu vou atender, por exemplo, a Nivea, eu vou falar que eu vou atender uma marca de cosméticos, de dermocosméticos, que atende o público brasileiro e que é uma das líderes de mercado. Mas não é muito comum essa prática de negócios na comunicação. Perfeito. Então, vocês, realmente, na comunicação dia a dia, esse acesso é mais fácil. É mais fácil, sim.
já aconteceu bastante comigo. Tá? E assim, muito relacionado à licitação. Isso é um processo que o governo adota para que todo mundo tenha acesso às mesmas informações. Realmente tem alguns benefícios, mas o fato de não rolar uma comunicação, o resultado disso é que quando a agência ganha esse projeto, a chance de rolar um atrito, um ruído de comunicação, logo nos primeiros meses é muito grande. Exato. Porque não rolou uma comunicação antes, um acordo, uma real compreensão. Às vezes o documento que você passou estava faltando dados que, assim, a agência resolveu fazer para ganhar o cliente, fez o planejamento. O cliente não podia corrigir porque teria que abrir o processo de concorrência de novo. Às vezes é muito burocrático. E isso acaba que nem a agência cobrou certo, nem o cliente explicou o que ele queria exatamente. Exato. Os primeiros meses de trabalho juntos já são bem caóticos. Eu já vi alguns casos desses de escopos muito complexos que era até quase impossível de atender, mas aí quem recebe fica tentando juntar soluções para conseguir, principalmente a parte de tecnologia. Sim. E isso é um problema, na minha visão, muito no ali no briefing, realmente, que é feito de um jeito muito sem contexto, sem visão profunda da solução, e acaba pedindo coisas que são tecnicamente inviáveis ou muito difíceis de executar. E gera esse ruído na hora que a concorrência termina. É preciso que a agência ela também entenda no briefing e na própria concorrência. A concorrência é um exercício, né? Se ela é capaz de atender aquela marca, aquela empresa. Porque ela pode não ser capaz. E tá tudo bem. São perfis diferentes para cada cliente. Uhum. Cada agência tem sua especialidade. Exato, e exato. Olhando para concorrências que fazem mais ou menos sentido para ela. Exato. Eu ia fazer uma pergunta já também, que é assim, o quanto a agência tem que se adaptar ao cliente para atender um projeto, porque eu acho que assim, existe uma cultura, uma visão do cliente e uma cultura e uma visão da agência. Uhum. O quanto a agência realmente pode se adaptar para atender esse projeto do cliente e o quando a agência fala assim, cara, pera lá, esse projeto aqui está muito desalinhado com a minha cultura, com o que eu prego, talvez eu não precise atender esse cliente, não possa atender esse cliente. É muito tênue isso. É tênue. Eu acho que são duas coisas. Primeiro é pensar de um jeito mais emocional, digamos assim, que é como se fosse um casamento. Então, a agência tem que abrir mão de algumas coisas, o cliente tem que abrir mão de outras coisas, tem que ter uma afinidade e tudo certo. Outra coisa também é o interesse de negócio. Se for um cliente muito estratégico para a agência, então, por exemplo, eu sou uma agência de CRM, e aí vem um cliente querendo advertising. Tá, à primeira vista, parece que não tem match, né? Então, eu não sou uma agência que atende advertising, sou uma agência de CRM, minha especialidade é outra. Mas se for um cliente muito estratégico, um cliente muito grande, ou um cliente que vai girar muito o ponteiro da agência, talvez valha a pena a agência se esforçar para criar uma área de advertising dentro daquela agência. Então, depende muito do tamanho do cliente, depende muito do interesse da agência, do interesse de negócio. Então, tem que olhar tanto a afinidade do cliente, mas também quanto interessante é para que aquele cliente entre na agência e a agência se adapte para aquele cliente. Então, às vezes, uma oportunidade de transformação da agência. Uma agência pequena, às vezes, entra a oportunidade de abrir uma nova área para conseguir atender outros clientes que um está financiando. Total. Quantas agências não contratam equipes inteiras depois de ganhar uma concorrência? Então, é muito comum também. Eu acho que a gente também... É um desafio correr atrás, né, desse perfil que o cliente está esperando, mas faz parte também do jogo. É com as concorrências que a gente vai crescendo. E aí, crescer gera uma dor, né? E é normal. Exatamente. E no geral, muitas vezes você acaba participando de concorrências de empresas que não é a primeira vez, né? Isso ajuda no dia a dia, você já tem um histórico, você já conhecer como aquela empresa trabalha para participar efetivamente de uma concorrência? Desculpa, não entendi a pergunta. Muitas vezes você está entrando numa concorrência de uma empresa que já foi seu cliente alguma vez ou que você já participou de uma concorrência antes. Então, isso facilita o processo, já ter um rapport ali, já ter um contexto inicial daquela empresa? Total. Se tiver um feedback, então, melhor ainda. O que acontece muitas vezes é que as agências, elas participam de concorrências dos seus próprios clientes. Então, por exemplo, eu atendo, sei lá, Natura, e a Natura vai entrar em concorrência porque de tempos em tempos elas são obrigadas a renovar o contrato e avaliar o mercado. Então, a própria agência que
atende Natura, por exemplo, vai ter que participar daquela concorrência. É claro que ela já sai na frente, porque ela já entende as dores do cliente, ela já entende o perfil do cliente, já entende os desafios, mas isso não impede que outras agências se destaquem nessa concorrência. Então, é um fator benéfico, mas não é determinante. Agora que a gente passou por muito de como entender se essa concorrência tá valendo a pena, se não tá, se a gente passou por essas dicas de como entender um briefing, acho que a gente vai pro próximo passo, que é assim, como você começa a fazer o seu planejamento? Legal, peguei todas essas informações, quais são agora os meus primeiros passos para começar a construir o planejamento? Tá, acho que a primeira coisa é entender muito bem o briefing, então sentar com a sua equipe, ler o briefing, ler de novo, destacar a palavra, destacar os desafios e se o cliente não entregou aqueles 3 pontos, tenta achar aqueles 3 pontos e deixar claro para toda a equipe. Então, toda a equipe tem que estar muito alinhada com o briefing. O segundo ponto que eu sempre vou falar, aí isso varia muito de acordo com cada profissional. Eu vou falar aqui a minha estratégia. É começar a estudar 3 fatores. A marca, a própria marca, os concorrentes dessa marca e a categoria. Aliás, o setor. Então, marca, categoria, que são os concorrentes, e setor. Você consegue dar um exemplo pra gente? Sim, vou dar um exemplo. Deixa eu pensar numa marca. Vai PlayStation. Então, eu vou usar PlayStation, eu vou usar a marca. Então, vou estudar quem é o PlayStation, que ele faz, como que é essa marca no mundo, o que ele já fez, a comunicação deles, as movimentações deles. A categoria, eu vou estudar o que a categoria está fazendo, o que outros players de games estão fazendo, o que o mundo dos games está falando. E depois eu vou estudar o consumidor. Então, quem é o consumidor, quem são os possíveis consumidores, quem joga o jogo, quem não joga, quem joga concorrente. Então, sempre consumidor. Desculpa, eu errei, eu falei da categoria 2 vezes. É consumidor, marca e categoria. Então, esses são os 3 pilares. Aí depois você pode acrescentar outros pilares. Então, de repente, o que está acontecendo na sociedade? Quais são as tendências mundiais? Quais são as tendências de outras categorias que não têm tanto a ver com games, por exemplo, mas que podem impactar na gente? Tecnologia, política, hábitos dos consumidores que não tem necessariamente a ver com games. Então, é importante sempre ter essa tríade de consumidor, categoria e marca e depois ir acrescentando conforme você achar necessário outras informações. Perfeito. Acho que aí, pelo menos assim, nas agências que eu falo bastante, algumas delas cometem alguns erros, que é assim, cara, eu fiz um projeto para uma marca que tinha mais ou menos o mesmo objetivo. A galera faz um copy e cola, porque deu muito certo aquele projeto, faz um copy, não, vamos vamos usar isso de referência. Total. E nem faz esse estudo de marca, de mercado, e etc. E eu acho que isso pode ser, assim, um erro crucial. Você apostar, claro que referências são maravilhosas, você citar cases da sua agência, com certeza é bom, mas você simplesmente fazer um copy e cola, por mais parecido que são as marcas ou os mercados, etc., pode ser um erro fatal para o projeto, né? Total. Tem até um nome para isso em planejamento, que é retroplanejamento. Que é quando você já tem uma ideia, já tem um projeto, e você acha ele tão bom que você vai tentar encaixar ele na sua estratégia. Então, você vai fazer uma estratégia ao contrário. Então, você vai inventar, entre aspas, uma estratégia que faça colar aquela ideia. Isso é muito perigoso, porque às vezes você, continuando com o exemplo de PlayStation, a gente tinha uma concorrência de PlayStation, perdemos, agora a gente vai para uma concorrência de Nintendo. Vamos usar aquela ideia de PlayStation? Mas será que os consumidores de PlayStation e Nintendo têm a mesma idade? Será que eles são o mesmo público? Será que eles estão na mesma fase de vida? Será que eles veem os games da mesma forma? Pode ser que não. Então pode ser que aquela ideia que foi super bacana para PlayStation não faça sentido para Nintendo. E se fizer, show, usa a ideia, reusa. Eu sou super a favor de reciclar ideias, usar referências. Não tem problema. O importante é você entender que aquilo é só uma referência, que você precisa testar primeiro na estratégia, chegar num insight, chegar numa conclusão, para depois entender se faz sentido ou não usar aquela referência. É igual no mundo das startups, a gente fala muito, primeiro você entende a dor, depois você faz a solução. Nesse caso aí, a gente está
Quando você chega com a ideia já, antes de entender o problema, você está chegando com a solução antes de você chegar com a dor. Total. Imagina você ir no médico e o médico já passar para você o remédio sem saber exatamente quais são os seus sintomas, porque você tá mais ou menos parecido com outro paciente. Não existe isso, é a mesma coisa. Tem que fazer o exame e identificar. Exato. Porque pode parecer a mesma coisa, Exato. mas o exame pode dar algo totalmente diferente. Exato. Cada empresa tem uma identidade, tem uma característica, tem públicos diferentes, então tudo isso precisa ser levado em conta. E às vezes 1 ano de diferença já faz muita diferença. Imagina você ter uma ideia em 2019 e 2020. Foram anos cruciais, assim, foram muito diferentes uns dos outros. Então, eu não consigo reciclar uma ideia de um ano para o outro, geralmente, porque a cabeça daquele público já mudou, o cenário político mudou, a sociedade mudou. Então, é importante considerar todos esses fatores na hora de criar uma estratégia. Perfeito. Acho que essas aí são as bases para você começar essa criação, né? Começar a pensar, começar a trazer ideias, etc. E aí eu fiz uma anotação aqui, porque é mais como uma curiosidade minha, né? Eu sei que eu considero o planejamento a área mais criativa da agência, por mais que não esteja dentro de criação, né? Qual é o limite dessa criação, dessa viagem? O quão longe eu posso chegar? Como eu vou dosar isso com o cliente, sabe? Porque Sim. Quando a gente pensa, poxa, a criação é infinita, eu posso ir longe disso. Sim. Qual que é o limite para eu dosar no meu planejamento? Tá, o papel do planejamento é ser criativo, mas ser pé no chão. Então, é importante, por exemplo, se eu chegar a falar o céu é o limite, eu vou falar, ai, gente, a gente vai trabalhar com 20 influenciadores dos maiores do Brasil, a gente vai criar um jogo com tecnologia de AI super legal, e a gente vai fazer um evento, putz, super legal, só que isso é inviável, né? Então, o papel da estratégia também é entender o que é viável para aquele cliente, o que é viável. Estratégia é saber lidar com o que você tem na mão para criar alguma coisa. Então, é importante que a gente entenda os limites, as barreiras, para que a gente até para a gente poder guiar a criação de uma maneira mais assertiva. Tipo, olha, gente, a gente pode ir até aqui. Até desde de coisas mais práticas como budget, tempo, limites do cliente, até coisas como, olha, não adianta a gente falar com... vamos falar com a geração Z, esse nosso público são boomers, sabe? Então, é importante ter limites para que a criação seja mais assertiva. Talvez uma dosagem de esforço e impacto, né? Sim. Porque muitas vezes a criação vai muito para coisas que têm esforço muito alto, que vão ser muito mirabolantes, mas que na prática tem pouco alcance e pouco impacto. Total. Se eu tô falando, de repente, vou dar um exemplo bobo, assim, tem uma marca super pequena, uma marca de roupa, que nem você falou, para concorrências menores. Às vezes, uma criação muito bem feita no Instagram, no TikTok, seja muito mais assertiva do que fazer gastar todo o meu budget numa inserção de TV, por exemplo. Então, eu vou gastar menos e vou ser mais assertivo com uma estratégia que foi mais bem pensada do que eu falar, não, vamos expandir, vamos fazer uma coisa grande e tudo mais. Então, faz parte da estratégia guiar a criação para que o céu não seja o limite, porque se o céu for o limite, a gente se perde. Perfeito. E assim, na hora que você já tem o seu caminho, criou as suas ideias, definiu um norte para o projeto do cliente, você tem que começar a criar talvez o storytelling de como contar isso para ele, Sim. Como resolver esse problema, talvez a apresentação em si, né? E aí eu queria entender como você cria esse storytelling, o que você pensa primeiro na hora de fazer essa apresentação, para passar da melhor forma e garantir que o cliente está entendendo a sua ideia. Tá. O storytelling, a apresentação, é a parte mais importante da concorrência, porque é uma parte muito sedutora para o consumidor. Então, é óbvio que a gente tem a parte da cozinha, que é super importante para isso, mas no final do dia, o que ele vai ver é a apresentação. Então, é muito importante entender quais são os dados que você quer destacar. Não precisa mostrar a pesquisa inteira, não precisa mostrar o trabalho inteiro, mas é importante criar uma história que conte por onde você passou e até onde você chegou. Eu costumo trabalhar na seguinte forma, então sempre criar um contexto na apresentação dando um cheiro para onde a gente vai passar, onde a gente vai falar,
e abrir e fechar todos os assuntos que eu pesquisei. Então, olha, abri, eu entendi esse caminho. Eu fui por aqui e eu concluí isso. E eu vou concluindo os bloquinhos de informações até eu chegar numa grande conclusão que vai guiar minha criação. Eu já vi concorrências que levam muito a sério a apresentação, então eles fazem coisas, tipo, mirabolantes mesmo na apresentação. Já vi gente contratando mágico, já vi gente contratando cantor, porque é a hora de você encantar o seu cliente, mostrar o quão divertido você é, ou quão sério você é. Então, a apresentação é tipo a cara da agência, como você quer se apresentar. Então, se você quer ser uma agência mais criativa, vale a pena você passar por um planejamento mais curto e focar muito na criação. Se você é uma agência de BI, vale a pena você ficar muito nos dados e pouco na criação. Se você é uma agência de CRM, vale a pena você mostrar muito sobre como você trabalha com os dados. Então, a apresentação é a chance de você mostrar quem é a sua agência. E não tem problema usar nessa hora, porque é a hora que você vai seduzir o seu cliente. Cara, cantores e mágicos. Cantores e mágicos. Cantores e Tem mágicos. muito, acho que do perfil da própria agência, né? Acho que cada empresa também tem sua identidade, tem sua característica, e isso tem que refletir, mas tem um conhecido meu que ele sempre fala assim, que toda apresentação ele tem que tocar o coração e o bolso, né? Então, Sim. acho que independente do perfil, você tem que, de alguma forma, conectar emocionalmente ali com Total. o teu potencial cliente e, ao mesmo tempo, ter o lado racional que vai mostrar para ele o impacto, o ROI, enfim, a entrega de valor efetiva Exato. para ele tirar o dinheiro para ele te contratar, né? E fechar esse deal com você. E é importante perguntar para o cliente se ele tem alguma expectativa na apresentação. Existem clientes hoje em dia que não usam mais PowerPoint, Keynote, por exemplo, porque eles acham que é meio firula. Então, eles pedem uma ata, 2 atas. Então, é importante também alinhar com o seu cliente. Tipo, como você espera receber essa apresentação? Como vocês quiserem. Aí, beleza. Aí a agência vai tomar essa decisão. Não, a gente quer uma apresentação. Não, a gente quer uma ata. Para ser mais assertivo com o cliente também. Como eles estão acostumados a trabalhar. Caramba, tem isso. Tem gente que pede só ata, Só né? ata. Então fica muito mais difícil de demonstrar emoção nesse Muito caso. mais difícil, muito mais difícil. Aí são, talvez, entregas mais técnicas. Aí você não vai levar um objetivas. mágico para o cliente que quer uma ata, por exemplo. Que ele vai Sim. falar assim, gente, que isso, né? Não era isso que eu queria. Então é importante alinhar até nessa hora. E tem alguma boa prática, tipo, alguma pessoa específica na agência que deve ser essa pessoa que apresenta? É o dono da agência? É o responsável pelo projeto? É a pessoa que montou a apresentação? Quem que é a pessoa ideal para estar na frente do cliente? Acho essa resposta muito difícil de responder, porque uma concorrência ela é feita a muitas mãos. Então, vai estar desde o estagiário que pesquisou lá o post no Instagram, até o dono da agência que olhou aquilo e fechou o negócio e colocou para frente. Então, varia muito do perfil da agência. Em geral, é legal ter uma pessoa de cada área. Então, uma pessoa de planejamento falando sobre planejamento, uma pessoa de criação falando sobre criação, uma pessoa de mídia falando sobre mídia. Mas quem vai apresentar essa parte é uma decisão da agência, assim. Vale sempre dizer que tem que ser uma pessoa muito desenvolta, que tenha segurança do que está falando. Não adianta você também pegar uma pessoa que é líder da equipe, por exemplo, mas ela não participou da concorrência. Então é importante... Tem menos contexto ali, né? Exato, que seja uma pessoa que esteja contextualizada, que tenha segurança para responder perguntas do cliente, etc. Em geral, quanto tempo dura um processo de... Depende. Esse é um ponto importante, né? Que a gente citou lá atrás, definir bem lá o briefing. A gente tem um ponto do briefing que é o prazo, né? E acaba afetando diretamente a apresentação, como você vai fazer essa apresentação, quanto tempo você vai gastar nesse planejamento. Sei que a Amanda na semana passada estava super corrida com uma concorrência. Sim. Qual é a média de tempo que você acha razoável para conseguir fazer esse processo de uma maneira Saudável. 1 mês. 1 mês. Mas não existe isso. Mas o ideal seria 1 mês para um projeto de planejamento, porque a gente tem que pensar que as agências elas vão parar o que elas estão fazendo, de atender os clientes que elas estão atendendo. E 1 mês contando dias úteis só, né? A gente tem que pensar que tem feriados, finais de 20 dias semana. úteis ali pra Exato. todo o processo. Mas, em geral, as concorrências duram 15 dias corridos, por aí. Caramba. Você tem alguma referência, alguma informação de benchmark, assim, de quanto que uma agência em média converte? De cada 3 concorrências ganha uma. Eu sei que tem variações, cada agência é uma agência. Uhum. Porque me parece, quando eu olho esse universo, todas as concorrências, é muito angustiante, né? Você tá lá alocando tanta Sim. gente por 1 mês, por 15 dias que seja, para ter uma taxa baixa de conversão.
Não tenho esse dado, mas é muito mais... A gente perde muito mais concorrência do que ganha. Isso é um fato. Sim. Sobre esses dados que você estava falando da Abracon no início do podcast, trazia um dado parecido com esse, não é tão efetivo, mas eles pegaram algumas agências durante o ano de 2021 e apenas 20% dessas agências ganharam processos de concorrência naquele ano de 2021. Então, assim, claro, tem muitas agências que vão ganhar muito mais, tem agências que vão ganhar muito menos, mas talvez a gente consiga trabalhar com 20%, tá? E aí, se a gente pensar que a cada 5 a gente ganha uma, talvez seja mais ou menos esse o número. Pode ser. Sim. É legal, é interessante ver o quanto a gente trabalhou esse processo de um mês que a Amanda trouxe, né? Que deveria ser de um mês, quando saudável. A gente trabalhou 5 vezes nesse projeto para ganhar uma, né? Então... Sim, é muito esforço. É muito, muito esforço. E assim, Amanda, de maneira geral, não sei, nem sempre a gente sabe quais são as agências que estão concorrendo com a gente. Então, assim, quando você pega um projeto, eu sinto que, assim, legal, como eu vou fazer para me diferenciar no mercado? Como que eu vou fazer para dar destaque para o meu projeto? Qual é a sua linha de raciocínio para trazer, tipo, como eu vou diferenciar o meu projeto do projeto de outras agências? Tá. Em termos de planejamento, que é o meu conhecimento, é importante você demonstrar que você fez uma pesquisa de verdade, que você não tirou essas informações da sua cabeça, que você não está trabalhando com achismos, que você não está trabalhando com pesquisas rasas, que você foi atrás de dados verídicos, confiáveis. Isso é muito importante. O que muitas vezes rola é um planejamento meio da nossa cabeça. Então, é muito comum a gente, como profissional, achar que a gente tem um know-how sobre alguma coisa e falar, é isso, porque eu sei que é isso. Mas, por mais que você seja muito especialista em alguma coisa, você tem que comprovar aquilo e a fonte não pode ser você. Então, eu acho que é essencial ter fontes confiáveis, ter uma linha de raciocínio clara, ter conteúdo de verdade e amarrar muito bem essa historinha, né? E acho que em termos de estratégia de planejamento, essa é a forma de você se destacar. Você mostrar que você sabe fazer uma boa pesquisa, que você está lidando com dados verídicos. Vale a pena, por exemplo, você demonstrar que você tem capacidade de fazer pesquisa de dados primários, então fazer a sua própria pesquisa. Que você tem ferramentas de pesquisa de dados secundários, então mostrar que você tem parceiros interessantes, grandes, confiáveis. Então, a concorrência ela também é uma hora de você mostrar todos os hacks que a agência tem. Então, de repente, se você tem, sei lá, uma parceria com a Nielsen, puxa, mostra isso. Se tem parceria com a WGSN, mostra isso. Isso vai ser um atrativo para o seu cliente. Por mais que às vezes não seja tão, assim, putz, não tem tanto dado aqui nesse parceiro aqui, mas mostra esse cara, mostra que você tem essa ferramenta. Eu acho que é importante você mostrar todas as forças da sua agência nessa hora, assim. É importante ser um pouco malandro, assim, e mostrar todos os assets da agência na concorrência. Foi muito legal que a gente passou... Bom, para mim foi uma aula que a gente teve aqui de planejamento, com certeza. A gente passou por vários temas aqui, vários pontos, para chegar no final e relembrar que o mais importante é a base do planejamento. Sim. É aquele estudo que você falou lá no começo, que tragam dados válidos, que sejam realmente relevantes para o cliente. Então, a gente vai passar por muitas coisas de como eu vou executar esse processo, se vai fazer um evento, onde vai investir em mídia e tudo mais. Mas, assim, se a base estiver frágil, não importa o quanto a gente consiga trazer nos outros pontos, o seu planejamento talvez não atinja aquilo que o cliente está esperando. Total. Nossa, maravilhoso. Excelente mesmo. Aprendi um monte aqui. Eu não sou desse universo de agência. A gente, embora lide bastante com a agência, não vai nosso especialista aqui que está no dia a dia. E para mim é curioso ver de fora, né, as empresas, as agências trabalhando nisso e alocando tanta energia com uma taxa de sucesso potencial baixa. E realmente isso precisa ser muito dinâmico e ágil para entrar em várias e conseguir extrair o sucesso de alguma. Total. Né? Então, no começo da conversa, a gente falou muito sobre o desalinhamento de expectativa, que acho que é a grande dor no final das contas, é que a empresa muitas vezes manda lá o briefing, a agência recebe, tem uma interferência de comunicação, gera desalinhamento de expectativa. Então, quem está assistindo a gente aqui, acho que pegou várias dicas e hacks aí de como romper essa quebra de expectativa e como se preparar melhor para conseguir extrair o melhor. E o que fica para mim aqui de principal, talvez, elemento é muito comunicação. Né? Sim. Você falou várias vezes de
de volta, pergunta, tenha o máximo possível de insumo para conseguir executar. E talvez, como muitas vezes o planejamento, a concorrência ela não é feita de uma forma síncrona entre todos os participantes e assíncrona, então talvez fique aí uma dica de aproveitar que você ter a oportunidade talvez de acessar aquele cliente potencial para tentar ter mais informações que o seu concorrente, né, que é a sua outra agência. Se você conseguir mais informação, a sua probabilidade de conseguir fazer um projeto com mais aderência, mais fit é muito maior. Exato, Dani. E assim, eu acho que fica também não só aprendizado para as agências, mas os aprendizados para o cliente. Então, assim, poxa, quanto mais aberto eu for no meu processo de concorrência, mais informações eu vou dar para a agência, melhor eu vou ter o poder de escolha de agência, né? Então, quanto mais detalhado for o meu briefing, quanto mais comunicação eu tiver, quanto mais aberto eu for, enfim, são pontos que não são válidos só para a agência, mas também para as empresas que estão escutando o nosso podcast, que comecem a aplicar esses hacks nos seus briefings, nos seus processos de concorrência também. Maravilha. Amanda, tem mais alguma dica, alguma coisa que você queira trazer para a gente que você acha relevante para nossa audiência? Eu acho que é importante ter, clareza no briefing, ter uma pesquisa bem sedimentada e criar um storytelling legal que você seduza o seu cliente. Então, acho que fazendo essa amarração direitinho é sucesso. Amanda, e para quem está ouvindo a gente aqui, quem quiser participar de uma concorrência, quiser contratar você, como que entra em contato? Eu tenho um site que lá tem todos os meus contatos, então é www.amanda-planner.com. Planner com 2 N's, Planner. E fica aqui também um convite para todo mundo que está assistindo para acessar a NetShowMe Flow. Então, flow.netshow.me, lá a gente publica todos os nossos podcasts em vídeo, então você pode ouvir este podcast nas principais plataformas e também dentro do Flow, se você quiser ver as carinhas aqui de todo mundo que está falando. A gente também publica outros tipos de conteúdo dentro do universo de inovação e tecnologia, então estão todos muito convidados. E mais uma vez aqui, muito, muito obrigado por participar do Over the Cast, nosso podcast aqui na NetShowMe. A gente agora está entrando no ritmo aqui, tem bastante episódio novo para ser lançado e fiquem de olho, sigam, né, para receber lá a notificação toda vez que a gente publicar. Então, muito obrigado, Amanda. Obrigada. Obrigado, Novaes, Valeu, pelo tempo aqui, pelo papo, pela aula. E vamos que vamos em frente aí para os próximos episódios. Um abraço a todos.